se entrega a mim. Se entrega, Corisco! Eu não me entrego ao sereno, me entrego só na morte, de parabéns na mão. Se entrega. Dramática, plástica, pânica, cênica, cônica, cúbica, toda arte esdrúxula. Eu amanheço. Poética, apócrifa. Pensando em ti. Eu canto a arte elástica. Dani, os filmes que eu te pedi, aqueles que eu te pedi pra gente inserir no programa, você tá com eles aí? Já estão aqui. Estão aí? Vamos lá? Então, vamos lá, mostra aí. Era esse, né? Era. Tá estranho. Tem certeza que foi ele que eu escolhi? Tem, quer ver o próximo? Quero ver, mostra O próximo é o o Costurica. A imagem tá escura, mas é incrível a cabeça dele assim, pra baixo, né? O revólver. Mas tá faltando alguma coisa. Quer ver a próxima? Pra ver se tirar dúvida? Era o Chaplin. Luzes da Ribalta, do Chaplin. Esse é um clássico. Tá faltando uma coisa. O Costurica, de novo o Costurica. Vamos voltar? Ah lá. Você sabe que ele faz a música dos filmes dele, ele que faz as trilhas. Ele tem uma banda incrível, The No Smoking Orchestra, inclusive. Ih, eu acho que é isso. A trilha. O som, você tá sem som. Põe aí o som. Vamos lá. Esse aí. Clara Marcó. Ah, era o som. Era o som que faltava. Nino Rota, grande Nino Rota. Costurica. Vamos lá. Claro, essa Outra coisa, né? É outra coisa. Aí. O Chaplin. Que maravilha. Outra vida. Luz da Ribalta, isso é o Chaplin. Costurica. Desce aí. A banda. Ih, olha quem tá aí. Vilas! Que coincidência, cara, você chegar nessa hora. Senti que você precisaria de mim. Estou precisando. Ricardo Vilas, compositor, músico, o cara. Vilas, eu estava aqui vendo umas cenas de filmes para fazer um programa sobre as últimas descobertas patafísicas do Boris Estrabão. Aí eu mudei de ideia. Resolvi deixar esse programa de lado e fazer um programa sobre trilha sonora. E aí você apareceu. Posso dar uma opinião? Eu acho excelente ideia. Que maravilha! Então vamos conversar sobre trilha sonora? Vamos. Aqui ou no estúdio? No estúdio. Vamos no estúdio? Vamos no estúdio. Até já, Dani. Até já. Vilas, de um modo geral, ou seja, a regra, não a exceção, é feito primeiro a imagem e depois o compositor da trilha vê aquelas imagens e compõe. É assim? Sei lá, é tudo muito... O que vem antes, né? Eu acho que pode vir a galinha ou pode vir o ovo. Acho que os dois processos são interessantes. Eu me lembro, por exemplo, com o Geraldo Cazé, na época que eu trabalhei no sítio do Pica-Pau Amarelo, às vezes eu, em cima de um script, como é que fazia? Ele reunia a equipe toda, tinha o briefing da história, né? O roteirista fazia, depois ao chegar ao roteiro discutimos com o roteirista, com o diretor do episódio, com o próprio Cazé, e que tipo de música vamos fazer para isso. Era um processo assim, um pouco mais lento, né? Nem sempre esse processo, era até um processo mais artístico, né? Artístico, eu digo, de você ter tempo para conceber e depois realizar, né? Que às vezes na TV não, né? Jornalismo não. No jornalismo você, uau, qual matéria, não sei o que chegou, você já sonoriza, já foi. Daí, né, que existem coleções de trilhas, né? Existem muitas coleções de trilha que a pessoa vai e já pega e já bota, porque não tem tempo para produzir. Como uma coleção de trilha?
Você tem coleções de trilhas, muitas coleções própria de trilhas. Não, você tem uma coleção, por exemplo, uma grande coleção de trilhas que nós temos, licenciada aqui, são 28 mil trilhas, né? Então você imagina, 28 mil músicas. E aí você tem, por temas, por isso, suspense, aventura. Você é um compositor, quer dizer, então te dá mais prazer. Na verdade, assim, o sistema hoje, você antes, todas as emissoras tinham orquestras. A começar pelas emissoras de rádio, né? A Rádio Nacional teve grandes orquestras, grandes maestros, né? As televisões, quando começaram, todas tinham suas orquestras com grandes maestros também, né? E a informática foi, né? Foi tomando lugar. E hoje você tem sons, você trabalha com computador com orquestras, né? Você tem sons sampleados, entendeu? Você tem muitos recursos, que evidentemente é um pouco diferente, mas isso é uma forma diferente de trabalhar. Então, muitas vezes o músico, ele faz tudo, né? Ele cria, arranja, grava. Né? Executa, grava, mixa e entrega o produto pronto, né? Eu, no teatro, quando algumas peças botava trilha sonora de fulano, eu disse, isso é um erro. O teatro não tem trilha sonora. Porque no cinema, no celuloide, vinha do lado a trilha onde estava o som. Que não tem mais, e é esse nome um pouco... Eu não gosto. Eu também não gosto desse nome, acho que esse nome é redutor, entendeu? Trilheiro, acho que você tira, assim, todo o valor artístico, né? Assim, intrinsecamente, da composição. Obrigadão. Falou, obrigado. Queria te convidar para a gente ir agora lá para o estúdio do artista, lá para aquele nosso estúdio, cenário patafísico. Vamos lá. A gente fazer um grande encontro de compositores de trilha. Vamos lá, vamos fazer aquele universo. Procura os trilheiros pela trilha da Urca, que leva ao alto do morro. Davi Tigel é um dos mais importantes compositores do cinema brasileiro. Esse filme é um filme do Sérgio Rezende, filmado em Moçambique, chamado A Child from the South, uma criança do sul. E o interessante, assim, eu sempre fico me perguntando como é que eu mesmo, né, eu e os outros compositores, como é que a gente faz a tradução musical? Da onde a gente pega é um ângulo, é cor, é movimento, é história, narrativa. E é bacana porque cada filme indica para você um pedaço dele que vai te iluminar, para você poder fazer essa tradução. Nesse filme, já quando o filme abria, tinha uma voz bonita que eu descobri que depois era uma canção de Niná em Moçambique, era Miela, Miela, bebê, Miela, bebê, né? Que era uma coisa de acalmar a criança e tal. E como eu vi que essa música era importante para o filme, eu acabei fazendo a música do filme terminando nela. Então essa parte, né? Miela bebê, miela bebê, miela bebê. Acabou fazendo parte do tema e tal. E aí é legal porque as pessoas sabem que aquela música é daquele filme. Ele dá uma terceira dimensão, né? Como é que ele aprofunda o sentimento do filme e ajuda na ação e tudo mais. Então, cada filme tem a sua história, eu me encanto com isso. You did the last bit yourself. Good. You know how to tie it? A trilha sonora de um filme, ela é, na verdade, um espaço sônico, não é? Onde se dá um encontro entre os diálogos, né? São as vozes humanas, que podem ser diálogos ou narrações e tal, os ruídos, que podem também ser de diversas origens e formatos e significando também coisas diferentes, e a música. A gente diz que a trilha sonora ela é polifônica, porque na verdade ela é composta de vários sons diferentes, mas ela também é contrapontual, como se fosse uma orquestra. Quer dizer, quando tem muito diálogo num filme sobre um julgamento que se passa no tribunal, então tem menos ruídos e tem pouca música.
né? Num filme de perseguição tem muito ruído, pouco diálogo. Não dá porque o cara tá caindo de um viaduto e falar, ei, Joe! Aí cai de um viaduto e não tem como ter, né, um grande diálogo, mas tem muitos ruídos e tem muita música. Então é bacana a gente entender um pouco a trilha, né, esse complexo sonoro, também como se fosse né, uma visão orquestral, uma visão de música. Às vezes é complicado, né? Porque a música ela acaba completando o filme, ela acaba assumindo um espaço emocional super importante para quando o filme vai finalizar. É a última camada, né, que se coloca para um filme funcionar. Eu já vi diretores chorarem na minha frente, ou porque a música deu muito certo, ou porque a música deu muito errado. E há o perigo, né? Eu chamo essa relação de uma relação apaixonada. E tem um filme do Duran, Jorge Duran, que é um grande diretor, chamado A Cor de Seu Destino, e o personagem sofre muito e é torturado pela ditadura chilena, vem para o Brasil e quer fazer alguma coisa. É um filme lindésimo. E eu fiquei tão movido com aquilo, com a tristeza, com a dor, e eu fiz uma música muito triste, que era assim... E aí a gente ouviu essa música, choramos a noite inteira, eu e o diretor juntos e tal. No dia seguinte ele me falou, Davi, ele é chileno, né? Música lindíssima, pero não serve para a película. É aquele nome, película, ficou na minha cabeça. Porque a música era boa, mas não era boa para o filme. Porque se as pessoas chorassem, elas iam destruir o personagem, porque o personagem ia fazer um ato super importante, que era invadir o consulado chileno e jogar tinta vermelha na cara do quadro do Pinochet, né? Então, o filme não podia desabar ao peso da tristeza da música, né? Não é? Existem os diretores que inventam métodos para poder tirar mais coisas do compositor, não deixar o compositor, digamos, ficar numa posição de preguiça, né? O Sérgio Rezende é um cara que te liga de madrugada, num filme Quase Nada, que a gente fez junto, um filme lindésimo. Então ele liga de madrugada, você está dormindo, aí você atende o telefone e fala quase nada. Desliga e ele vai dormir, claro. E você, coitado, vai acordar para trabalhar mais um pouco, para descobrir qual é a sonoridade, né, de um filme como Quase Nada, que acabou sendo uma sonoridade que nem veio de um instrumento acústico, veio de copos de cristal que eu botei água e passei o dedo, e dessa forma foi resolvida a música do filme. Para com isso! Temos que interromper o programa. Os marcianos invadem a Terra. Orson Welles mandou os marcianos embora. Volta o programa. A música das aves e dos bichos, e das folhas e dos ventos. É tudo que encontro nessa trilha que lembra os trilheiros, pois não são essas as trilhas que eles frequentam. Tato Taborda, músico, musicólogo, professor, é também compositor de música para teatro. Música e sonoridade, música é um jorro duplo de energia e de signos. É como se fosse uma banda com dois lados, que são a mesma coisa. De um lado tem um jorro de energia, e essa energia é medida em notas, intervalos, ritmos, timbres, texturas, intensidades. Essa energia pode ser medida, e essa energia
modula a energia do ator, né? Modula o ator sensível que escuta, ele não é insensível a essa energia. Do outro lado dessa banda tem um jorro de signos. Esses signos, como todo signo, disparam uma cadeia infinita de signos, remetem a outros signos, remetem a lembranças, imagens, memórias, afetos, sentimentos, numa rede que vai se formando, que tende ao infinito. E essas redes, elas geram estados para o ator, geram estados que modulam também a sua atuação. O conforto ou o desconforto de um ator em relação a uma sonoridade, ou o momento da entrada da música, ou o que ele tem para sugerir que vem da sua experiência, isso me interessa. Isso me interessa, porque naquela equação específica que está sendo montada, naquela aventura que é um processo coletivo, essas substâncias todas elas servem de subsídio, de alimento para aquilo que vai ser criado. Então não é algo que possa ser criado solitariamente em casa e simplesmente trazido para cá e justaposto ou superposto ao que se faz em cena. Eu não acredito muito nessa diferença entre músicos e não músicos. Na verdade, existe majoritariamente muito mais música no planeta sendo feita por não músicos do que por músicos. Todo mundo sabe uma canção, todo mundo sabe cantar uma canção. E falando de música funcional, com música para teatro, quando uma mãe ou um pai embala seu filho, canta uma canção de niná, ele está usando energia e signos daquilo que ele está cantando para poder afetar aquela criatura que está ali. Partindo dessa premissa que não existe uma distinção tão grande entre músicos e não músicos na capacidade de produzir música, eu acho que não existe música mais forte no teatro do que aquela que venha da cena, do que aquela que surja da cena. Quando isso é possível, a cena ganha uma dimensão outra. Por exemplo, uma amostra de tecido que um figurinista traz para você, e a trama desse tecido ela pode virar música, como um desenho de cenário, a concretude da materialidade daquele cenário evapora e vira música. Da mesma maneira que um movimento de um ator ou a entoação da voz de um ator evapora também e vira música. Então as relações entre música e cena são dessa natureza, da natureza de algo que se abstrai do seu suporte original, passa por essa instância misteriosa, onde ela é transmutada, você pode até usar essa palavra, é uma transmutação, como na alquimia, porque do vapor da dança ela vira música, ou da concretude da arquitetura e da cenografia ela vira música, uma transmutação, uma coisa vira outra. Eu estou aqui no camarim com a Flávia Ventura. A Flávia Ventura compôs a música, fez a música original do programa de abertura da segunda temporada de Arte do Artista, um programa sobre o jogo da amarelinha e o Julio Cortázar. Eu vou só mostrar a vocês, para dar uma ideia, de como é o programa AF e DF. Vejam só, antes da Flávia e depois da Flávia. AF é assim. Agora, vejam como ele ficou, DF. Penso que tanto sentido tem fazer um bonequinho com miolo de pão como escrever o romance que nunca escreverei, ou defender com a vida as ideias que redimem a humanidade. Foi muito interessante porque, bom, eu tinha acabado de voltar de Paris, então isso foi
uma coisa de sincronia mesmo, não é? De você estar com toda a memória fresca de todo esse universo. Aí pintou o programa nesse universo parisiense que já é naturalmente de contemplação, né? É uma dupla coincidência, porque a coincidência está chegando e a coincidência de ser uma coisa, um sincronismo, porque é próprio de um compositor ou de uma compositora que trabalha com imagem, essa relação, como é essa relação de fazer música para uma imagem? Em determinado ponto, a gente pode traduzir como uma coisa cirúrgica mesmo, porque tem um andamento, tem o cronômetro, eu digo, como metronomar toda essa história, ela, em algum nível, obviamente, você passa por uma questão da sincronia, mas em outro nível, isso é muito mais utópico, isso é mais intuitivo, no sentido de que tem que começar com uma tradução musical. Como é que você traduz musicalmente essa imagem, né? E no caso do Arte do Artista é mais, porque não é só a imagem, é a palavra. O que para um compositor traz um universo ilimitado, né? Como é que você vai traduzir essa palavra que você propõe e tudo? Você lembra de algumas coisas, alguma cena? Como foi fazer essa música pra gente tentar entender isso na prática? Eu me lembro que a gente começou, não foi no Père Lachaise, foi num cemitério. Ele começou. É no cemitério de Montparnasse. Sim, de Montparnasse. E então já era uma música um pouco mais brincando com essa questão sacra, né? É uma música mais séria, né? Mas que logo despontou para essa coisa coquete de Paris, porque é inevitável. Então tinha citação de Jacques Tati, tinha um pensamento em Deleuze, tinha esse pensamento parisiense. Mas não era só isso, porque quando você embarca aqui, né, tinha essa fusão em que você se transporta, então Cortázar, Aderbal, então tem toda essa transformação. E tinha uma coisa de solidão também, da busca, de você caminhando, né, pelas pontes. Então era uma música coquete em alguns momentos, mas ela também era uma música era uma narrativa mais psicológica, digamos assim, né? Entendi. Era uma música de pensamento da tua mente, daquele personagem, né? Eu tinha alguns momentos que eu me lembro que sua música me renovou o olhar. Ah, que legal. Porque eu me lembro que a gente fez um plano sequência na Pont des Arts. A gente fez um plano de 8 minutos, quer dizer, no fim a gente cortou e ficou com ele talvez no programa com 2 minutos e pouco. Que é quando eu entro na ponte e começo a procurar pela maga. Isso. E aí tem uma senhora que você brinca com ela. E a câmera tem que ser falada aqui. É fantástica porque ela tem essa inocência, né? Ela tá junto com você, ela é o seu olhar, né? Isso tudo foi dando a temperatura da imagem. Porque o compositor de música para imagem, ele tem que entrar na história. E aí depois tinha aquela questão do guarda-chuva, não é? E esse momento que eu ia dizer, que também foi muito, que me impressionou muito. Depois do guarda-chuva, que eu vou saindo e aí me caminho para digamos, a guarda da ponte. Isso. E aí a imagem vai para o Rio Sena e aí você vem com uma música. Aí, vamos falar, é televisão, mas é cinema, é a imagem, né? E tudo junto, ao audiovisual. Eu acho que são linguagens que têm que ser a todo momento integradas, né? Tem uma figura que eu respeito muito, que aqui no Brasil a gente não usa muito, que é o desenhista sonoro, né? Esse desenhista sonoro, ele tem a capacidade, às vezes é o próprio músico, às vezes é o editor de som, mas é muito importante, às vezes, quando é uma terceira pessoa, porque ela está ali exatamente para entender como a cena pode se dar sonoramente, né? Ele é fundamental para você ter o equilíbrio e para você criar experiências, assim, para o espectador, sabe? Às vezes tem umas trilhas que ficam muito ilustrando só. Isso. Às vezes é uma situação que tem uma certa, digamos, tristeza e a música pesa essa tristeza. Perfeito. Quando talvez uma música... Pronto, ela duplica a imagem. Duplicar a imagem no cinema é complicado e é até talvez infantil em muitos pontos. Isso vem com o início do cinema sonoro, quando tem o efeito Mickey Mouse, isso tem um nome, né? Quando você tinha Tom e Jerry e
vamos descer a escada, a música segue. Isso era uma novidade, então os compositores lançavam mão disso e duplicavam a imagem, porque a música era uma novidade num cinema que até então não tinha música, era um cinema mudo, né? Mas à medida que a coisa foi se desenvolvendo, começou-se a falar dessa música incidental, que aí ela é uma música, muitas vezes, e de contraponto, sim, ela está dentro da cabeça do personagem, então você tem que jogar com isso, ela é uma narrativa mais psicológica, muitas vezes. Pode ser outra camada de expressão, claro, para abrir novas camadas de compreensão. Perfeito. Flávia, eu chamei aqui o David Tigel, o Vilas, o Ricardo Vilas, eu chamei também o Tato Taborda e também chamei o meu amigo Sérgio Ricardo, o compositor da trilha sonora do clássico Deus e o Diabo na Terra do Sol. Chamei todos aqui para a gente fazer um encontro de autores de música para cinema, teatro e TV. Cadê eles? Eu chamei... Flávia? Flávia? Ué, cadê você? Flávia! Tato! Davi! Ricardo Vilas! Ué, cadê vocês, gente? A gente saiu, a gente marcou o encontro aqui, um encontro, um papo. Minha bebê. Entendi. Agora eu entendi. É assim que vocês se fazem presentes. Com os sons, assim que se faz presente um compositor de trilha sonora, com os sons. Trilha sonora não é a sonora trilha da Urca, mas a trilha de outros poetas que dão vida a outras naturezas.